Bastidores, com Luiz Carlos Bernardes. Luiz Carlos Bernardes, bom dia. Bom dia, Paulo. Só no caso do Marques, eu acho que o Marques e o Tiririca estão desconhecendo muitas regras aí do Legislativo, hein? Tiririca também, vamos dizer, o peso da dúvida pode valer. Mas, enfim, vamos tocar a bola para frente. Luiz Carlos, só para a gente inverter a ordem da sua conversa, eu gostaria de começar a falar com você sobre o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que mais uma vez mostra sua incapacidade técnica por não realizar a manutenção preventiva da ponte do Rio das Velhas. Mostra sua incapacidade técnica, tática, física, etc, falando em futebol. Olha, absurdo. E outra coisa, informação que eu recebo de especialistas. Pode ser até que o DENIT tenha... Pode ser. Eu tenho que tomar muito cuidado, senão eles me processam. Pode ser que o DENIT tenha deixado essa ponte se partir, a ponte que partiu, para fazer uma obra de emergência, ou seja, uma obra sem licitação, lamentavelmente. Lembrando-se aqui novamente que os editais de licitação do anel rodoviário e da reforma de Confins estavam superfaturados, por isso foram interrompidos, e agora uma nova notícia de que Minas Gerais está tendo um prejuízo aí de R$1 milhão por dia por causa dessa ponte, porque muitas transportadoras, etc, não estão podendo passar por ali. Lamentável. É só você fazendo o exercício rapidinho, uma pessoa para levar uma carga para Itabira, por exemplo, uma carga que tenha peso superior a 8 toneladas, ela deverá ir até Rio Casca, retornar pela 262, voltando pela 381 e chegando em Itabira. Esse prolongamento impacta em custo para o transporte de carga. Isso é absurdo, nós convivemos com isso, fora o transporte de passageiros, que passará pelo mesmo critério. Por isso que eu defendi ontem à noite, no nosso segunda edição, às 18 horas, que centenas, milhares de pessoas e de empresas entrem na justiça contra o DENIT, exatamente alegando os prejuízos. Lembrando-se que a CID, o imposto, foi criado no governo Fernando Henrique, mas as nossas rodovias federais não melhoraram, nem no governo Fernando Henrique, nem no governo Lula. E a CID é um imposto sobre o combustível. Então, valeria sim, já consultei especialistas, as pessoas entrarem na justiça para, enfim, se repor os seus prejuízos, sejam financeiros, sejam até de acidentes, mortes de parentes, enfim, vale a pena. Ontem você participou de um jantar com lideranças políticas do PSB, PT e PCdoB. São acordos para 2012, 2014, visando a Prefeitura de Belo Horizonte? Muitas costuras aí. Eu conversei, por exemplo, com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, que estava lá, Reginaldo Lopes, e ele me disse que é possível que o PT Nacional vença essa parada, porque o PT Nacional quer o apoio a Márcio Lacerda, enquanto os setores do PT de Minas e de Belo Horizonte querem lançar candidato próprio, mas o PT Nacional quer o apoio a Márcio Lacerda dentro da possibilidade de um grande acordo com o PSB para 2014. Aliás, o Renato Rabelo, que é presidente nacional do PCdoB, me disse que hoje se reúne com o presidente nacional do PSB, que é o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. O prefeito me disse também o seguinte, que hoje ele vai a Brasília para uma reunião do conjunto de prefeitos da frente que vai sediar a Copa do Mundo, os prefeitos de cidades que vão sediar a Copa do Mundo, para tentar fechar um acordo com a presidente Dilma Rousseff, eles vão se unir com a presidente, sobre mais velocidade na liberação de recursos para as obras da Copa. Eu só pergunto o seguinte, no Rio de Janeiro tem havido muito superfaturamento, mais velocidade, mais superfaturamento, mas o raciocínio do prefeito está correto, sim. Outra notícia é a seguinte, pode ser que a prefeitura lance um edital para as obras, mas isso não foi o prefeito que me disse, não. Foi uma pessoa, enfim, próxima à prefeitura, que pode lançar nessa quinta-feira um edital para os ônibus com plataformas aí. Esse edital está parado por alguns detalhes, segundo me dizem essas fontes da prefeitura, no Tribunal de Contas. E isso estaria atrasando a obra. Então eles podem lançar aí esse edital nessa terça-feira. E agora pela manhã, às 10 da manhã, tem audiência pública na Câmara Municipal sobre a polêmica das sacolas.
porque muita gente se perguntando o seguinte: se os supermercados davam a sacola de plástico, por que não vão dar essas sacolas aí biodegradáveis? Perfeito. Ontem você acompanhou na Praça das Bandeiras, mobilização de várias categorias, sem casa, sem terra. O que é que você observou? Olha, antes de ir ao jantar, eu passei pela Praça das Bandeiras da Assembleia, eles estão reunidos lá, já eram 300 pessoas, muitas do MST, mas também havia gente dos policiais civis, professores, médicos, enfim, a previsão deles é que até quinta-feira se chegue a 1.500 pessoas. No caso do MST, eles me dizem o seguinte, que querem um diálogo com o governo do Estado e também agora de manhã vão ao INCRA tentar liberar recursos para a reforma agrária e querem uma conversa com o governador Anastasia para ver se dá velocidade à reforma agrária. Claro que isso tudo de forma pacífica, eles me disseram. Em relação à Polícia Civil, o pessoal do Sindipol me disse o seguinte: eles esperam até sexta-feira um diálogo com o governo do Estado, caso contrário vão fazer uma nova mobilização aí pela cidade, caixões queimados, etc, etc. Luiz Carlos Bernardes, que conversa conosco todas as manhãs do Jornal Band News Minas, primeira edição, sobre os bastidores da vida e da política. Um grande abraço. Até amanhã, Luiz. Um abraço, Paulo. Tchau, bom dia.